Olá, alunos. Mais uma vez, o professor Dionísio. Hoje nós iremos falar de algo muito importante no nosso uso, né? No uso que está nas diversas situações comunicativas do nosso dia a dia. Nós fazemos a utilização de um termo que em todas as ocasiões nós fazemos o uso. Nós estamos falando do pronome, o capítulo 13, tá? E pronomes. Pronomes. Para que servem os pronomes? O que é o pronome? Qual é a função do pronome na língua portuguesa? Veja, primeiro a gente precisa entender que o pronome é a palavra que está em função do substantivo. O pronome pode substituí-lo direta ou indiretamente, certo? E nos pronomes temos o pronome pessoal do caso reto e pronome do caso oblíquo. Na verdade, são, acredito que 7 classes de pronomes, ou quase 10. A gente vai ver uma por uma. Mas aí eu gostaria que vocês entendessem, né? Porque na cabecinha dos alunos, né, de hoje em dia, não vou dizer que são todos, mas alguns começam a fazer as suas indagações em dizer por que eu tenho que aprender isso, não é? Se a gente não utiliza, não é? Algumas disciplinas que trazem esses tipos de questionamentos. E na verdade, gente, eu sempre tenho batido nessa tecla com vocês que todos os conhecimentos que nós adquirimos é para a vida. Não é porque vai ter uma prova, mas é para a vida. E o uso da língua portuguesa, nós temos todos os dias utilizado, certo? Então, tanto na parte descritiva, né, quando você descreve uma mensagem nas redes sociais, ou no bilhete, ou no próprio caderno, né? Como no discurso, quando você vai fazer uma leitura, né? E eu já enxergo vocês como futuros graduandos, tá? Vamos pensar para frente. Então, o pronome, gente, ele tem a função, né, de substituir nomes, certo? Ele tem essa função, né, de substituir nomes. Por isso que o nome ele já diz, né? Pronome, certo? E aí, gente, vê só. Além de substituir substantivos, né? Ele também substitui adjetivos, as orações. Eles evitam as repetições. Então, grava bem isso, tá? A função do pronome é justamente de substituir nomes, substantivos, adjetivos, orações. Tem o objetivo de evitar repetições, porque repetir palavras deixam o texto cansativo. E aí vai a importância de nós utilizarmos os pronomes na construção de frases, na construção de orações, de parágrafos, de textos em gerais. Então, os pronomes, eles podem identificar pessoas no discurso. Quando falamos de discursos, estamos falando dentro de um diálogo. Temos o eu, né, como emissor de uma mensagem, que é a primeira pessoa, né? O tu, que funciona como o receptor de uma mensagem, né? E a segunda pessoa. E o ele, né? Que é a terceira pessoa que não está naquele diálogo, né? E aí vem os tipos de pronomes que nós vamos estudar, tá certo? Mas grava bem isso aí, gente, internaliza bem. A função dos pronomes
é substituir os nomes, substituir substantivos, substituir adjetivos, certo? É evitar as repetições de palavras no texto. Por quê? Porque torna-se cansativo. Então, esse é um dos principais objetivos do uso do pronome dentro de um texto, tá certo? Mas vamos ver aqui na nossa plataforma o que é que eles trazem para a gente. Vejam só, aqui ele diz o seguinte: os pronomes têm, no contexto em que são usados, um papel que equivale a dos elementos formadores do núcleo nominal, que é o substantivo e adjetivo. A definição mais precisa e direta de pronome é, segundo o dicionário AUES da língua portuguesa, que representa um nome, um termo US ou US, com a função de um nome de um adjetivo ou toda uma oração que segue ou antecede, tá certo? Então, dentro deste aporte teórico que a plataforma FTD ela nos oferece, aqui nós estamos tendo uma pequena definição, tá, do que é, segundo o dicionário AUES, o que é o pronome, tá certo? Em outras palavras, é substituir, que é a função do pronome, substituir nomes, evitar as repetições. E para isso a gente precisa entender os tipos de pronomes que deveremos usar numa situação comunicativa, tá? E aí, gente, vê só. Continua dizendo o seguinte: trata-se de um recurso muito usado, uma vez que os pronomes eliminam a necessidade de repetir constantemente nomes. Olha só, tá vendo aquilo que eu acabei de confirmar, né, com vocês. Repetir constantemente nomes, acontecimentos, fatos, pessoas, objetos. Por sua variedade e abrangência, seu uso em nossa linguagem é frequente. Os pronomes tornam a língua mais ágil e dinâmica, características muito importantes na comunicação atual. Para entender como essa classe gramatical atua, no texto, leia a fábula a seguir, observando os pronomes em destaque. E aí a gente tem aqui, né, no texto, nós temos um texto que diz o rato do campo e o rato da cidade. Vamos ver o que é que ele traz para a gente aqui. Então vamos rapidamente fazer uma leitura quando diz o seguinte: um rato de campo era amigo de um rato de casa. O de casa foi convidado, então, pelo amigo para irem comer nos campos. Como comesse apenas cevadas e trigo, disse o rato de casa. Sabe, amigo, tu levas uma vida de formiga, pois, na verdade, minha vida é repleta de coisas boas. Vem comigo e poderás usufruir tudo. Imediatamente os dois partiram. O rato de casa mostrou legumes e trigo e ainda figos, queijo, mel e frutas. O outro, admirado, o elogiava bastante e maldizia sua própria sorte. Quando iam começar a comer, um homem repentinamente abriu a porta. Amedrontados e preocupados com o barulho, precipitaram-se e os ratos para as frestas. Quando iam de novo pegar figos secos, outra pessoa apareceu para pegar alguma coisa ali dentro. Ao vê-la, novamente, precipitaram-se para dentro de um buraco. E o rato de campo, esquecendo a fome, suspirou e disse ao outro: adeus para ti, amigo. Comes demais, aproveitando com satisfação das coisas, mas com perigo e muito medo. Quanto a mim, pobre, aproveitando-me da cevada e do trigo, viverei sem medo, sem desconfiar de ninguém. Aqui é uma fábula. A fábula mostra que mais vale viver com simplicidade e ter uma existência específica do que viver na fartura, mas com medo de sofrer. Então aqui, gente, é uma fábula, né, de Neide Smolka, tá? Que a plataforma ela oferece para que a gente possa entender os pronomes. E aqui, nos termos destacados, né, já traz alguns pronomes que nós iremos entender. Vejam,
De acordo com a situação de uso, podemos empregar pronomes substantivos e pronomes adjetivos. Na fábula, as palavras tu, comigo, tudo, outro, o, a, se, ti, mim e mi são pronomes que representam seres, objetos, coisas e etc. Eles substituem substantivos com um importante recurso de coesão que visa evitar a repetição, fazendo, portanto, às vezes de um substantivo. Daí denomina-se os pronomes substantivos. Eles podem substituir nomes e referenciar pessoas no discurso, ou seja, quem fala com quem ou de quem, ou quem se fala. Já os termos minha, sua, outra e alguma empregadas na narrativa não substituem nomes, mas acompanham-nos, especificam-nos, dando-lhes uma significação especial. Não se trata de elementos quaisquer, mas de minha vida, da tua sorte, de outra pessoa e de alguma coisa. Tem, portanto, uma função modificadora e qualificadora de substantivo. Por isso, é chamado de pronomes adjetivos. E aí, gente, a gente tem aqui a continuação, que vocês vão receber esse material, tá? Mas aí eu gostaria de destacar já nesse primeiro ponto aí, né, quando a gente fala dos pronomes substantivos e pronomes adjetivos, tá? E aí ele traz, né, uma observação aqui, ó, bastante importante, né, quando ele diz assim, ó, a deixis, tá? Por sua vez, pode ser anafórica, se o elemento referenciado na enunciação for anterior ao pronome, o pronome retoma uma pessoa sem repetir seu nome, ou catafórica, se for posterior ao pronome, anuncia uma pessoa ainda não referida no discurso. E aí ele traz aqui mais um exemplo, quando a gente diz assim, ó, como comesse apenas cevada e trigo, disse o rato de casa. Sabe, amigo, tu levas uma vida de formiga, pois, na verdade, minha vida é repleta de coisas. Vem comigo e poderás usufruir de tudo. Veja, os pronomes tu, minha, comigo e tudo são os deíticos. Professor, o que são deíticos? Deíticos são elementos linguísticos que indicam o lugar, ou seja, o aqui ou o tempo, né, que pode ser também o agora, em que um enunciado ele é produzido e também indicam os participantes de uma situação do enunciado, no caso, o eu e o tu, tá certo? Então, geralmente os deíticos, eles estão relacionados com os pronomes pessoais que indicam os participantes. Também nessa conjuntura, a gente percebe a presença de advérbios, que são, na verdade, os marcadores de tempo, né? Que podem ser também o agora, o hoje, o amanhã, e também os pronomes demonstrativos, que podem ser o aqui, o lá, o este, esse, aquele, por aí vai. Então vejam, gente, os deíticos, eles são entendidos se houver uma explicação, mesmo dentro da situação da comunicação. Tá certo? De acordo com aquela situação comunicativa, tá? Então, por exemplo, se eu quero escrever um bilhete, e aí eu digo assim, eu quero que você vá hoje ao meu escritório. Veja, o termo hoje perde o sentido se não houver um referencial da data em que o bilhete eu escrevi, certo? E aí o pronome eu, ele deve estar certamente explícito nesse contexto de comunicação. Porque caso não esteja, ninguém vai saber a quem se refere. Não é verdade? Por isso que o termo, o deixis, significa apontar para, tá? Apontar para. Então, quando ele fala da deixis,
ou de elementos deíticos são elementos linguísticos que indicam o lugar, que pode ser o aqui, tá? Ou o tempo, que pode ser o agora, e em que um enunciado é produzido e também indica os participantes de uma situação do enunciado, no caso, o eu e o tu. E a gente percebe aqui, ó, nessa conversa, como ele diz aqui, ó, como comesse apenas cevada e trigo, disse o rato da casa. Sabe, amigo, tu levas uma vida de formiga, pois na verdade minha vida é repleta de coisas. Vem comigo e poderás usufruir tudo. E aí ele traz os pronomes tu, minha, comigo e tudo, que são os deíticos. É o que nós acabamos de entender. Então vejam, gente. E aí ele fala, certo, das questões de anáfora e catáfora, né? Vamos entender direitinho o que é anáfora e o que é catáfora. Embora nós já estudemos, né? Já estudamos esses dois termos, né? Mas vamos dar uma relembrada porque faz parte do processo para que a gente possa compreender, né, o que significa a anáfora e a catáfora. Veja, gente, a anáfora ela é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que antecedeu o texto. Tá certo? Anáfora é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que o antecedeu no texto, certo? Então, se eu digo assim, Dionísio comprou um novo carro, certo? O veículo é o lançamento de 2020. Veja que a retomada carro foi recuperada por um outro substantivo. Nesse caso aí, o veículo. Tá certo? Então, eu recuperei o termo carro substituindo o veículo. Então, aí acontece uma anáfora. Tá certo? Vamos ver agora o que é uma catáfora. Tá? Ou uma referência catafórica, né? Veja, a catáfora é um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo, tá? A catáfora é o mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Então vejam, quando a gente diz assim, só desejamos isto, nesse momento, né, que nós estamos de pandemia, só desejamos isto, volta às aulas. Veja, perceba que o pronome, né, que a gente está falando de pronome isto, né, antecede o referente volta às aulas, que aparece logo em seguida, tá certo? Do pronome. Então, a gente está falando de uma catáfora, tá certo? Então, vamos em frente para que a gente possa compreender, tá? E aí a gente tem os tipos, né, de pronomes, né? Vejam, vamos ver aqui, por exemplo, os pronomes, isso aqui a gente já viu, né? Tendo função anafórica, o tu recupera o interlocutor do rato da cidade, ou seja, com quem ele dialoga. No caso, o rato do campo, minha e comigo se referem a quem isto é. A quem fala, isto é, o rato da cidade. E tudo se relaciona à informação dada antes. Usufruir de uma vida repleta de coisas. A seguir, observe um pronome tudo em uma possibilidade de reescrita da fala do personagem. E aí ele repete um trecho, tá? Mas aí a gente vai fazer o seguinte, vamos pular para os tipos, né? Vocês vão receber esse material, vamos pular para o tipo de pronomes, né? Vejam, estabelecida a sua função básica no discurso, vejamos agora como está estruturado o estudo dos pronomes, que são classificados em 6 tipos: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos
e interrogativos. Então, vejam, deixa eu passar aqui a página para a gente entender, tá? Aí vem os pronomes pessoais, tá? Isso aqui, gente, vocês provavelmente já devem estar careca de saber, né? Porque isso a gente já estuda, acredito que já na base do ensino fundamental, né? Mas existem algumas particularidades que vocês só redescobrem quando estão no ensino médio, né? Então, vejam, pronomes pessoais. Aqui é uma tirinha, tá? Que ele diz o seguinte: na tirinha a seguir, Calvi emprega o pronome eu para se referir apenas a si mesmo, indicando o singular. Depois, para se referir ao zíper, usa a forma pronominal o ou ló, tá? Forçá-lo, também no singular. Porém, quando a referência é um termo no plural, como botas ou calças, o pronome também se flexiona. Por isso, Calvi usa elas ou elas, tá? Ou as, né? Vamos observar. Então, aqui, ó, na tirinha, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Ele diz o seguinte: oi, querido, como foi a aula? E aí há uma resposta, né? Eu fiquei preso nas minhas calças de neve. Aí, no segundo quadrinho. Oh, o que aconteceu? E aí vem a resposta. Bom, o zíper ficou coberto de gelo, então eu tentei forçá-lo. Aí minha luva ficou presa e emperrou o zíper. E aí depois ele responde: eu tentei ir tirar minhas calças, mas eu esqueci de tirar primeiro as botas, então elas ficaram todas enroladas. Cadê? Enroladas. Daí eu caí e no final a professora teve que chamar 2 zeladores para me tirar para fora. Então eu quero ter certeza de usá-las amanhã de novo. Vejam, os pronomes pessoais representam as pessoas do discurso ou as pessoas gramaticais que participam de uma situação enunciativa. Elas correspondem à primeira pessoa, referente àquele que fala, no caso eu, no singular, nós no plural. Então, eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, o referente é aquele que ouve ou com quem se fala, que é o tu. Isso aqui nós vimos lá no começo, né, na minha explicação ainda. Terceira pessoa, né, que refere-se no singular ele e ela, e no plural eles e elas, certo? Então, vejam, gente, os pronomes pessoais, certo? Que a gente está estudando, a gente entende que ele subdivide, certo? Em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais oblíquos. E ainda temos os pronomes pessoais de tratamento. Então, quando a gente fala de pronomes pessoais, nós estamos falando do pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes pessoais de tratamento, tá? E aí, aqui nesse primeiro momento, né, de pronomes pessoais, não é? Aqui tem o exemplo, né, que nós acabamos de ver na tirinha, e aqui tem uma capa de disco, né, de uma cantora muito famosa, Elis Regina, que diz o seguinte: na capa do disco, a foto de Elis Regina aparece em primeiro plano, sendo retomada pelo pronome ela. Os pronomes pessoais têm a função deítica, uma vez que eles apontam diretamente para a pessoa, fazendo a ela uma única referência, que só pode ser compreendida o contexto da enunciação, como ocorre na tirinha, certo? Então vejam, gente, os pronomes, né, do caso reto, que é o que nós estamos vendo, exercem a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. E aí vem eles, ó, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. A cada um dos pronomes do caso reto corresponde um pronome pessoal do caso oblíquo, que assume as funções de objeto direto e indireto, complemento nominal, adjunto adverbial e agente da passiva, que tudo isso aqui a gente vai ver,
tá? Mas aí eu ainda reforço, né, com vocês que quando a gente fala do pronome, né, do pronome pessoal, né, do caso reto, ele tem sim a função de sujeito, certo? Ele tem a função de sujeito. E no caso do pronome oblíquo, ele tem a função de objeto de um verbo. Então, existe uma expressão, gente, que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Quando a gente diz o seguinte, se eu disser assim na frase, está tudo certo entre eu e ela. O correto seria eu e ela ou entre mim e ela. Às vezes a gente se depara com uma situação como essa, né? E às vezes a gente não sabe, né? A gente entende que, obviamente, deve ser entre eu e ela. Mas esta expressão, gente, ela está equivocada. O termo correto é tudo está certo entre mim e ela. Esse uso, ele está correto, gente, por conta do uso do pronome, tá? Mim e ela. Mas por que, professor, entre mim e ela e não entre eu e ela? Porque vejam só, nessa expressão aí, nós temos uma preposição, a preposição entre. Então, diante de qualquer preposição, eu não posso fazer o emprego de dois pronomes, certo? Pessoal. Então, o mim e ele é o que está correto, porque diante de qualquer preposição, eu não posso utilizar dois pronomes pessoais. Certo, gente? Então, fica aí essa dica para vocês, tá? A gente vai entender isso bem direitinho, tá? Ao longo dessas aulas que nós estamos tendo, tá certo? E aí, vamos seguindo em frente, deixa eu passar aqui, vamos ver aqui, pronto. Ó, os pronomes pessoais oblíquos recebem ainda outra classificação. Eles podem ser tônicos quando acompanhado de preposição ou átonos sem preposição. Então vejam, aqui ó, pronomes pessoais do caso reto. Primeira pessoa, eu, nós, no caso o átono ou os átonos é o mi e nus, sempre na primeira pessoa, tá? Mi do singular, nós ou nus do plural. E os tônicos, mim, comigo, nós, conosco. Segunda pessoa, a gente está falando do caso reto. Tu, vós, átonos, ti, vós, ou vos, né? E tônicos, ti, contigo, vós, convosco. Terceira pessoa, ele, eles, ela, elas. Átonos, o, a, li, se, os, as, lis, si. Tônicos, ele, ela, si, consigo, eles, elas, si, consigo, tá? Está disponível na internet, vocês podem pegar o endereço aí e estudar. E aí a gente tem aqui uma expressão quando fala encontra-te, não é? Que aí a gente está falando, vamos entrar agora no uso dos pronomes oblíquos. Vejam, o uso dos pronomes oblíquos obedece a algumas regras e tem algumas particularidades. O uso dos pronomes o, a, os, as, né? No caso, primeira e segunda pessoa, né? Se usados antes do verbo, mantém sempre esse formato. Por exemplo, eu o conheci alguns anos atrás. Quando usados após o verbo, representam algumas transformações conforme a tabela a seguir. Então, vejam, verbos terminados em R, tá? Eu tenho aqui, ó, o acréscimo do pronome a. E aí, ao invés de dizer, no caso do verbo defenderá, defendê-la. Por quê? O lá, certo? Essa junção refere-se a
um substantivo, certo? Que seja feminino, tá certo? Se fosse masculino, usaríamos o pronome, não é? Acrescentado do L, lo, certo? Em verbos terminados com S, dissemos, ao invés de dizer dissemos-o, dizemos dissemo-lo, não é isso? Após o verbo, e assim com verbos terminados com Z, tá? Os ditongos nasais, certo? E o som nasal, que no caso do exemplo do verbo dão, né? Ou dão-no, ou façam, que seria façam-na, certo? Tudo isso no caso do feminino, tá? E aí ele diz aqui, ó. Nos casos de comigo, conosco, contigo, convosco e consigo, a preposição é com, já unido ao pronome. Em alguns casos, como quando precedem em numeral ou os termos mesmos, todos e outros, é possível usar com nós e com vós, com nós mesmos, com vós todos, com nós dois. Além disso, os oblíquos mi, ti e li podem ser usados com valor de possessivos em alguns casos. Tomou-me as mãos e sorriu, ou seja, tomou as minhas mãos e sorriu. Então vejam só, gente, nós estamos vendo justamente, né, aquilo que nós havíamos falado no começo, né, que são a substituição, né, de nomes, né, para que não aconteça a repetição de palavras, certo? A repetição de termos, de orações, para que não se torne uma leitura cansativa, tá certo? E aí depois dos pronomes oblíquos, não é? Que nós estamos vendo aqui, ó, OA, OS, AS, certo? Então, tudo isso faz com que a gente evite a repetição de nomes ou termos para que... Bom, gente, então, ainda tratando sobre o uso dos pronomes oblíquos, né? O uso dos pronomes oblíquos, quando nós utilizamos, quando eles são empregados, né? Em algumas ocasiões, eles são considerados, né, como objeto direto ou objeto indireto ou até mesmo o complemento nominal, certo? Dentro de uma frase. Eles também podem ter a função do agente da passiva ou até mesmo de um adjunto adverbial, tá certo? Então, os pronomes oblíquos, átonos, né? A gente tem os de primeira pessoa. Não sei se aqui a seguir já mostra, né? Deixa eu passar aqui. Quando ele diz aqui, ó, com nós e com vós, né? Isso aqui a gente viu. Deixa eu passar aqui na próxima. Não, acho que ele só vai, no caso do oblíquo, ele só vai até aqui, né? Pronomes oblíquos. Vejam só, gente. Quando a gente fala de pronomes oblíquos, né, como nós já vimos lá em cima, né, nós temos os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Então, vejam só. Isso aqui é uma contribuição de fora que eu estou trazendo para vocês. Vejam só. Quando eu falo do pronome oblíquo átono, né, eu tenho ele na primeira, na segunda e na terceira pessoa. E no singular e no plural. Então, na primeira pessoa, eu tenho o mi e o nós, como nós já vimos lá, né? O ti e o vos na segunda pessoa. E na terceira pessoa, o o, a no singular, o se e o lhe, certo? Também no singular. E no plural, eu tenho os os, as, se, lis. E aí, se a gente passar para os tônicos, né? Eu tenho no singular, na primeira pessoa, eu tenho o mim, mim. No plural eu tenho nós.
Na segunda pessoa, né, de oblíquos tônicos, eu tenho o ti e o vós. E na terceira pessoa eu tenho ele, ela, o si no singular e eles, elas e si no plural. Então vejam, gente, a principal função, como nós vimos, dos pronomes é substituir nomes, adjetivos, orações e fazer com que palavras não sejam repetidas diante de uma frase, diante de uma oração, tá certo? Então, hoje nós entendemos o que é pronome, certo? Nós vimos aqui o caso do ratinho, né? Uma conversa entre eles, que é uma fábula. Nós vimos o que são os pronomes substantivos e adjetivos, mas a gente vai afinar melhor essa relação, né, entre os substantivos. Nós vimos os elementos deíticos, que têm uma contribuição muito importante dentro do uso dos pronomes, quando a gente tem uma referência anafórica ou catafórica. E a gente viu isso aí também, é só você voltar um pouquinho no texto, no vídeo, que você vai entender o que é uma anáfora e o que é uma catáfora, tá? E aí a gente também passou, não é, pelos pronomes pessoais, certo? No caso aí do caso reto e os pronomes oblíquos. Gente, ficaremos por aqui, tá? Essa aula nós vamos dividir ela porque é um assunto muito extenso, certo? Mas a gente vai esmiuçar da melhor forma possível, mas de antemão já vão estudando, já vão pesquisando, tá? Porque quanto mais conhecimento vocês adquirirem, melhor será na carreira estudantil, na carreira acadêmica de vocês, tá certo? Então, que tudo passe rápido, vamos continuar nos cuidando, tá certo? Vai chegar esse material para vocês, e aí anota todas as dúvidas, manda para cá pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá certo? A escola, alguns alunos têm esse contato. Eu faço a maior questão de que vocês mandem as suas dúvidas para que a gente possa, de fato, sanar todas as dúvidas e vocês montarem uma bagagem de conhecimento, tá certo? Que quando chegarem no Enem, nós temos essa responsabilidade, não é? De fazer com que vocês tenham essa base. E você tem esse potencial, gente. Então, vamos em frente. Quaisquer dúvidas, manda para cá, tá? É uma nova plataforma que todos nós devemos nos adaptar, tá certo? Mas eu espero que corresponda, tá certo? Vamos em frente. Deus abençoe e bons estudos.